Boa tarde para todos, não é isso? É um encontro ímpar, esse encontro aqui no Formigueiro, né? Essa casa que recebe todo mundo com carinho. E temos hoje aqui o José Miranda, um colega, um amigo a gente pode falar de velhas datas, né? Porque não é esse o primeiro encontro nosso, nós sabemos disso. E vai trazer hoje aqui a sua bagagem de conhecimento, dentro das dúvidas, dentro das nossas necessidades aqui, não é isso? E vamos fazer uma prece para a gente harmonizar o ambiente, para que possamos ter uma tarde, um estudo bem produtivo, não é isso? Então nós vamos pedir à companheira Iris que faça a prece de abertura da gente. Querido Jesus, divino amigo e mestre, irmão e companheiro de todas as horas, pedimos-lhe, querido amigo, que ilumine-nos particularmente nesta tarde de hoje, para que possamos dilatar os nossos corações, as nossas mentes, em busca sempre de conhecimentos novos. Tu, que vieste à Terra para espalhar os ensinamentos de Deus, que ilumine-nos mais uma vez, para que possamos crescer mentalmente, espiritualmente, que possamos caminhar mais rápido na tua direção. Agradecemos, querido amigo, por esta casa que nos recebe, por este momento maravilhoso em que nos agraciaste nesta tarde, e pedimos a sua companhia de sempre, que envolva-nos sempre em teu manto de luz e paz, que possamos sempre nos ver como irmãos, como companheiros de jornada, capazes de nos ajudarmos sempre mutuamente. Obrigada, querido amigo, e ilumina-nos sempre. Assim seja. Assim seja. Então, com a palavra aí, examinando. Mais uma vez, boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe, né? Antes de nós iniciarmos os tópicos propriamente ditos, nós queremos pedir a vocês paciência, porque o nosso conceito de doutrina espírita varia um tanto quanto uma saída do lugar comum, como se diz no popular, água com açúcar, né? Que a doutrina espírita de fato veio através do nosso querido Kardec com a finalidade de transformar a religião em ciência, e nós teimamos em fugir da ciência, acreditando que acreditar em Deus, ter fé, basta. E nós dizemos para vocês que não basta. O certo não é acreditarmos em Deus, mas o certo é fazer com que Ele acredite em nós. Só assim nós nos transformaremos automaticamente em filhos dele. Porque enquanto não soubermos viver, enquanto o alicerce existencial estiver embasado em dois pilares errados, comida e sexo, nós não sairemos do lugar comum. E o lugar comum e triste é nós estarmos hoje envergando uma aparência hominal, mas com uma infraestrutura aprisionada no animal. Os animais, propriamente ditos, se agrupam para se defenderem. O ser humano diverge para contestar, chegando isso a um nível de
tamanha dificuldade na nossa existência, que todos nós temos a nossa própria verdade, mas o nosso alicerce é uma mentira, chamada carne. E diante disso eu peço a vocês paciência com a nossa palavra, porque sabemos que à primeira vista nem sempre agradaremos, não é? Mas estaremos sempre abertos ao diálogo, jamais à polêmica, porque polemizar e guerrear é a mesma coisa. Precisamos sair dessa. Tá bom? Então estou às ordens. Então vamos lá. Bem, como dentro do combinado aqui, né, temos algumas perguntas, dúvidas, né? E baseado dentro da doutrina dos Espíritos, nós vamos começar com essa aqui. Baseado em textos os mais diversos, sabe-se que as crenças continuam invioláveis. Quais as perspectivas de desaparecimento? Basta que passemos a usar a nossa inteligência como pilar evolutivo da nossa individualidade. Porque enquanto eu me estribar no acomodamento de informações vindas de fora para dentro, ou de terceiros, eu estou parado no meu tempo, apreciando o bonde da evolução passar. A evolução não espera por nenhum de nós. A evolução não nos empurra a ela. Pega a evolução quem pode, não quem quer. Poder, eu tenho que ter moral para isso. Querer, eu acho que tudo se compra. Deus não está à venda. Deus tem tudo que nós precisamos e é de graça. Depende de cada um de nós sabermos tirar proveito disso. Se for preciso, espertamente, por que não? Porque Deus quer filhos que pensem, não que se atrevem a pensamentos de espertos. Bom? Segunda pergunta. Quando a alma se liberta durante o sono, principalmente, e sai a vagar, qual é e como o estímulo chamativo para o seu retorno? Vamos só fazer uma correção aí. Quem se liberta durante o sono não é a alma, mas é o espírito. Porque a alma nada mais é do que a materialização do espírito no perispírito. Então a liberdade vem ao espírito e não ao perispírito. Você quer repetir, por favor? Quando a alma se liberta, né, durante o sono, principalmente sai a vagar, qual é e como é o estímulo chamativo para o seu retorno? Olha, peraí, tem mais. E o que fica fazendo durante esse período? Certo. O que acontece é o seguinte, se nós fôssemos já espíritos prontos, nós seríamos 1 em 3. Espírito fora do perispírito e o perispírito fora do corpo de carne. Se nós não estivéssemos prontos nessa circunstância, o nosso corpo de carne poderia trabalhar na Terra e nós poderíamos, mesmo em estado de vigília, estar viajando para onde quisermos, onde quiséssemos, não é? Agora, como eu ainda estou aprisionado ao reino animal, e o animal não tem livre-arbítrio, tem apenas um determinismo automático,
Nessa situação, nessas condições, existe o chamado cordão de prata, que liga o perispírito ao corpo de carne. E existe o chamado centro coronário, que liga a mente do perispírito ao próprio espírito. Se tiver dúvida aí, que eu sei que a questão é complexa, a gente amplia aí o leque. Vocês desculpem eu não olhar para vocês, mas é porque eu falo intuído. Se eu olhar para vocês, eu perco a intuição, tá bom? Então, tenham paciência, viu? Mas eu tenho que abaixar os olhos, até fechar os olhos para poder engatar aí uma quinta aí, para poder coincidir a minha velocidade, o meu pensamento com a do amigo espiritual. Então, me perdoe, mas eu não tenho como melhorar essa situação. Mas isso é próprio de qualquer médium de terceira categoria, que é o meu caso, tá? Vê se tem alguma dúvida sobre isso. Vou enfatizar a última. O que fica fazendo durante esse período? Relativo, né? Durante esse período de desdobramento? Ele quer saber durante o período do sono, se ela viaja, se ela vai para algum lugar, se ela é livre, se ela sai do planeta. Se antes de dormir delirou os momentos finais do dia ou do resto da noite que passou bebendo, comendo e dormindo, vai para a geladeira ou para os restos que estão sobrando na cozinha para acabar de comer o que sobrou. E se não? Se for, mas eu dei esse exemplo, mas é para tudo, não é? Eu vou para onde eu penso, não para onde Deus queira que eu pense. Aliás, Deus não pode se intrometer com a minha vida, de acordo? Quem manda em mim sou eu. Caso contrário, ele não é meu pai, ele é meu ditador. Padrasto, né? Meu padrasto, é. Eu aí, se tiverem dúvidas, tá? Vamos lá. Essa aqui é boa. Se o hidrogênio é o mais simples dos átomos, primeiro da tabela periódica, como ocorre a transformação em átomos com peso nuclear maior? Maior, exatamente. O hidrogênio ele tem uma viagem do zero ao infinito. O hidrogênio nos seus primórdios como hidrogênio, propriamente dito, o lugar dele é no reino mineral, é na lama, é na podridão do fundo dos mares. Agora, à medida que esse hidrogênio vai sendo usado pelos espíritos acima dele, ou pelos animais acima dele, ou pelo reino vegetal acima dele, ele vai adquirindo informações, não conhecimento, mas informações, onde essas informações farão com que o hidrogênio que serve à lama é o menos evoluído, e o hidrogênio que serve o anjo é o mais evoluído. De acordo? Assim como nós evoluímos, também tudo evolui. De acordo? E a questão 25 do Livro dos Espíritos nos dá uma confirmação mais ou menos dentro disso, onde diz lá fantasticamente a resposta dos amigos espirituais, onde diz lá que a união entre espírito e matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Ou seja, se eu sou uma criatura devassa, se eu sou uma criatura que vivo da gula, o que destrói o ser humano é a gula, viu, gente? Não é o sexo, não. O sexo é alimento do espírito. A gula é que está destruindo o ser humano, porque a evolução aconteceu também no aperfeiçoamento dos alimentos. Só que é um aperfeiçoamento onde, ao invés de nós termos um alimento com as suas características originárias, nós modificamos esses alimentos. Por exemplo, um leite que sai de um seio materno ou das tetas de uma vaca, que é a mesma coisa,
Não se assustem, não. Esse leite ele começa a se fermentar a partir do momento que recebeu o oxigênio do ar atmosférico externo. Agora é um crime colocar 1 litro de leite dentro de uma caixa e dar o tempo de vida desse leite por 4 meses. Isso é ofender a nossa inteligência e fazer com que as facilidades nos deem mais tempo para a gente errar. Quando as facilidades, mesmo destruindo um corpo na ingestão de alimentos errados, a gente deveria tirar proveito disso para aprender o que desconhece. Só que a maioria prefere comprar o que os outros escrevem, via de regra, turistas, escritas em livros, não é? Onde a criatura diz amém a tudo aquilo que leu, porque fulano escreveu. Não. Cada um de nós é uma parte infinitesimal de inteligência. A verdadeira inteligência que fará coincidir verdades é necessário que haja um agrupamento de pessoas. Enquanto nós tivermos diferenças de castas, nós estamos excluindo o inferior. Só que o inferior, no uso do hidrogênio dele, ele vai para a sola dos nossos pés. E lá na sola dos nossos pés, ele desinformado ou mal informado, nossa sola dos nossos pés vão nos dar problemas na caminhada do tempo que nós usamos na chamada vida. Então atentem para esses detalhes, porque eu sou o que eu penso. Se eu tenho preconceito, esse preconceito faz atrair para a sola dos meus pés os piores, que são filhos do meu preconceito. Se tiverem dúvidas, nós estamos à disposição de vocês. Vocês devem, inclusive, anotar, não é? Porque depois podem esquecer. Noutra ocasião que nós voltarmos, com certeza nós abriremos o leque, nos oferecendo a vocês para dar qualquer informação. José Miranda não é a verdade, não sabe onde a verdade está, e eu duvido quem saiba o que é a verdade. Nós estamos trazendo o que acreditamos pelo tempo que nós viemos pesquisando. De acordo? Sim, meu caro. Então, isso aí. Então vamos passar para a terceira pergunta aqui. Acho que essa aí ficou... Sobre hidrogênio, ficou alguma dúvida? E o mais bonito, só um minutinho, pode? Pode. Dele chegar o urânio. Ah, pois é. O mais bonito de tudo, gente, não está aí não. Na questão 540 do Livro dos Espíritos, os amigos espirituais nos dão uma informação fabulosa, onde os amigos espirituais, respondendo a Kardec, né, dizem mais ou menos assim: mas o anjo, antes de chegar a ser anjo, começou sendo átomo. Que átomo? Primeiro de hidrogênio, certo? E o mais bonito não é o hidrogênio que se transforma em anjo, mas é o anjo que já estava dentro do hidrogênio e que viajou para sair de dentro do hidrogênio. Agora, o hidrogênio é o átomo mais leve, não é? Peso atômico 1,08. Não me peçam detalhes, porque eu não entendo nada de química, tá bom? Estou falando que eu li, né? E viajando até o Urano. O Urano é de peso atômico 238, mais ou menos, né? Quer dizer, o hidrogênio é composto de um elétron, enquanto que o urânio é composto de 92 elétrons, certo? Agora,
Dentro disso, o mais bonito de tudo é que o nosso espírito não passa de um átomo espiritual em tamanho gigantesco. Por quê? Porque se não fosse assim, o nosso espírito não poderia estar materializado num corpo composto de 10.000 quatrilhões de átomos, que subdivididos em moléculas e células, se transformam em 50 trilhões de células. Ou seja, no pior das hipóteses, nós já tivemos até hoje 50 trilhões de experiências até chegarmos onde nós estamos. Por quê? Porque eu só posso comandar o que eu for superior à coisa comandada. Eu não posso comandar aquilo que está por fora de mim. Já com... Sim, deu? Tranquilo. Vamos passar aqui para mais uma pergunta. Vai falar agora sobre o livre-arbítrio. O livre-arbítrio faz parte do dia a dia de todos. Pressupõe-se uma rota e, como todas as rotas têm obstáculos, seria isso uma espécie de sentença? Não. Acontece o seguinte: quanto mais ignorante eu sou, mais Deus me dá livre-arbítrio. Mas como eu sou ignorante, o que adianta Ele me dar o livre-arbítrio se eu sou ignorante? Não sei nada. Agora, quanto maior a minha evolução dentro da ignorância, porque não vai ser fácil nós sairmos da ignorância, não. Quanto maior a nossa evolução dentro da ignorância, menos eu quero usufruir do livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio me dá o direito de fazer coisas erradas na Terra. O verdadeiro livre-arbítrio é me dar o direito de nadar a favor da correnteza ou contra a correnteza. Nós, habitantes do planeta Terra, somos peixes fora d'água. Por isso é que envergamos a triste situação de exilados, não é? Onde a própria Igreja Católica, na Salve Rainha, diz lá lindamente, é tão lindo que eles acabaram, eles baniram a Salve Rainha da Igreja Católica. Venha a nós, os degredados filhos de Eva. De acordo? Quer dizer, a própria Igreja Católica já se autodenominou reencarnacionista. De acordo? Tá certo? Certo. Então, só acrescentar aí, os espíritos evoluídos, eles fazem uso do livre-arbítrio? De que forma? Olha, nós nunca perderemos o nosso livre-arbítrio. Agora, o nosso passado é que é o nosso freio nas decisões de usar ou não o livre-arbítrio. Então, o meu passado não é só porque eu não sei, não. O meu passado é porque quando eu souber, o filme dos erros das vidas anteriores irão voltar. Hoje eu não me lembro do meu passado porque eu não tenho evolução para isso. Agora, eu não tendo evolução para isso, eu não tenho condições de trazer para junto de mim os mesmos princípios inteligentes líderes dos meus corpos. Quando eu tiver essa capacidade, eu me lembrarei que serão os mesmos princípios inteligentes. De acordo? Está dando ou está difícil? Está dando? Tá? O livre-arbítrio, o princípio espiritual que está começando, como é que ficaria aí? Ou ele ainda não tem o livre-arbítrio? Como é que seria nesse caso? Ele tem o livre-arbítrio na inconsciência. Um átomo de hidrogênio ele tem livre-arbítrio, só que na inconsciência. Ele lá chafurdando-se na lama, um dia ele vai ver um pedaço de terra seca, vai, pelo menos por curiosidade, vai pensar, o que tem ali?
Aí ele vai se transferir, vai se transferindo, mas não é no uso do livre-arbítrio. É uma espécie de instinto inconsciente. Que instinto nada mais é do que treinar a inteligência. De acordo? Está dando? Está dando aí, chefe? Tá. Dúvida com o livre-arbítrio, gente? Qualquer coisa. Se tiver, não se constrange. Nós usamos mais o livre-arbítrio, né? Na nossa condição, na evolução. E é o que a gente tinha conversado aquele dia lá na reunião. Nós usamos muito o livre-arbítrio, coisa que a gente devia se educar um pouco. E os espíritos evoluídos, eles têm mais direito do que nós de fazer uso do livre-arbítrio, mas eles fazem menos. Não, minha querida, o direito é o mesmo. O direito é o mesmo. Eles fazem menos uso por... Acontece o seguinte, no nosso atual degrau de ignorância, eu respondo sem pensar. Isso não é usar o livre-arbítrio. Usar o livre-arbítrio pela dificuldade de raciocinar usando a minha inteligência, qualquer pergunta que me fizer, eu devo contar de 1 até 10. Tem uma música de um cantor famoso que diga, conte até 3, se não der, pense outra vez, não é? Nosso amigo ali que é vocalista, ele sabe melhor do que eu do que eu estou falando. Tá bom? Aí falou que eu não sei. Tá bom. Tá bom? Deu? Essa aqui é uma pergunta, essa pergunta eu sei até de quem que é. Segundo o espiritualista Osho e outros místicos, Deus não existe. E se o mesmo for se o mesmo por alguns filósofos ocidentais já morreu, como fica tudo isso? Esse que já morreu aqui é o Nietzsche, né? Que tem a filosofia dele de... Se dizem que Deus não existe, onde é que puxaram esse nome? Como é que ele apareceu? Eu vou responder. Agora é pessoal aqui. A questão de não acreditar em Deus, eu vejo muitas pessoas que não acreditam em Deus, eu acho que mais por acreditar em um Deus não social, não um Deus arcaico, não é isso? Aquele Deus que pune, aquele Deus que castiga, mas sim, acho que a crença do ateísmo acho que está baseada nisso, em não aceitar esse Deus arcaico que existe aí, né, punindo e Olha, castigando. Quem não acredita em Deus, mas respeita o direito alheio, e quem acredita em Deus, vive fazendo fofoca, futrica, reparando o erro dos outros, esse de fato não acredita em Deus, ele é filho de Satanás, certo? Porque o que está destruindo a humanidade é pensar coisas erradas dos outros. Eu sou filho do erro, como é que eu vou pensar coisas erradas dos outros? Agora, seja um cético, seja um descrente, mas cumpra com seu dever, não faz mal a ninguém, procure viver uma vida igualitária, não é? Viver uma vida igualitária não é dividir o que você tem, é não tomar o pouco que o outro não tem, entendeu? Porque o que está acontecendo na Terra é isso. Hoje, o Brasil, por exemplo, o nosso sistema, numa estrutura cruel, ladra e assassina, onde um deputado federal ganha milhares de reais por mês, tem carro, motorista particular, mordomias, prerrogativas, ninguém pode prendê-lo. Eu acho que a lei deveria ser igual para todo mundo. Senão não é lei. E senão não é democracia. Certo? Então, se nós estamos vivendo uma situação caótica como essa, é preferível não acreditar em Deus. Deu? Mesmo?
Beleza. Vamos agora, essas perguntas agora dizem respeito à doutrina dos espíritas. O que achar, o que você acha, qual o seu conceito da campanha do Quilo, das assistências que existem nas casas espíritas, abrindo esse leque nessa questão aí de assistencialismo e tudo mais, qual a sua visão? Nas casas espíritas, quem não gosta de estudar, quem não gosta de evoluir, mesmo inconscientemente, dá a ela a tarefa da campanha do Quilo. Agora, quem é inteligente fazer a campanha do Quilo está roubando ou matando o seu futuro. Deu para responder? Não. Deu? Ou seja, agora quem é totalmente ignorante, totalmente sem cultura, mas é uma pessoa ingênua, tola, e essa ingenuidade, essa tolice, transformam ela numa criatura meiga e, paralelamente, saco de pancada, dá um balde, uma vassoura para ela limpar o centro. Deu? E a humildade? E a humildade? A pessoa pode ser muito inteligente, estudiosa, mas não ser humilde. O que está faltando... Aquilo não seria um exercício da humildade? Aprender a exercer a humildade? Mas isso aí seria uma pressão de fora para dentro. Como é que fica o meu livre-arbítrio se me pressionam de fora para dentro? Não, não na forma de pressão. Mas é uma pressão, minha querida, é uma pressão. Porque o que mais se ouve falarem nas casas espíritas é: se você é orgulhoso, vai treinar a humildade fazendo a campanha do Quilo, levando porta na cara. Eu não existo para ser constrangido e muito menos para ser maltratado. Eu existo para usar a minha inteligência como o meu leme de dirigir a minha vida. Então, o grande mal que a doutrina espírita comete hoje é querer dirigir as pessoas anulando a inteligência delas. De acordo? Aliás, humildade é o que está faltando na Terra, porque todo mundo quer ser o número 1. De acordo? E por falar nisso, o que eu dou de resposta para vocês, se vocês aceitarem e concordarem, tenham certeza que o Zé Miranda não passa de um papagaio que está repetindo que os amigos espirituais estão meditando. Zé Miranda não sabe nada, é igualzinho a vocês, certo? E nas Olimpíadas da vida, quem chega primeiro ganha medalha de ouro. Nas Olimpíadas do céu, que é a verdadeira vida, ganha medalha de ouro quem deixa todo mundo passar na frente. Entendeu? Nós somos capazes de fazer isso? Não. Então, o que é que nós queremos? É continuar na ramificação de Caim, que é o que precisa ser corrigido. Agora, isso vai ser corrigido. Eu estou me corrigindo. Agora, vocês são vocês. Se cuidem ou se virem, eu continuo sofrendo. Porque Deus não quer que soframos. Deus quer a nossa felicidade mesmo. Mas se eu teimo na minha verdade, que bom que eu sofro. E é um erro querer eliminar o sofrimento alheio. Entendeu? Olha o que eu disse agora. Isso é grave. É um erro querer eliminar o sofrimento alheio. Porque esse alheio tem que se conscientizar. Não aguento mais de tanto sofrer. Aí vai enveredar para o caminho certo. Porque se eu quiser guiar alguém, eu estou anulando o livre-arbítrio desse alguém, entendeu? Se eu quiser encaminhar alguém, eu estou anulando o livre-arbítrio desse alguém. Não se intrometam com ninguém, porque cada um de nós tem que buscar a sua evolução pelo esforço próprio. Cada um de nós é um fragmento de inteligência celestial, onde esse fragmento de inteligência celestial, se eu não agrupar fragmentos, a minha inteligência não será ampliada. Vê se deu. Deu? Mesmo? Mas isso significa que nós não podemos
minimizar a fome, a dor, fornecer remédios, porque a pessoa que está doente, que está com fome, ela não consegue conhecimento, ela não consegue utilizar a sua inteligência. Isso então, significa... no primeiro momento, talvez seja necessário dar condições dignas de vida para que ela possa começar. Se você considerar dentro desse conceito, você está declaradamente afirmando que Deus falhou. Pensa com calma. Certo? Agora, uma pergunta que eu deixo no ar. Só um minutinho, por favor. Uma pergunta que eu deixo no ar. Do sacrifício de Jesus até hoje, o mundo melhorou ou piorou? No tempo de Jesus se comprava um escravo por $20. Hoje se fabrica escravos com R$510 de salário mínimo por mês. Ou não? Pensem com calma. Pelo amor de Deus, pensem com calma. Estão entendendo? Hoje nós fabricamos escravos com uma lei cruel que impõe R$510 por mês. Tem muita... Só um minutinho, companheiro. Tem muita gente que diz assim: eu ganho R$510 por mês, mas graças a Deus que eu tenho casa e comida dos meus pais. Mas e quando esses pais morrerem? O que ela vai fazer dos R$510 por mês? Deu? Sim, companheiro. Pois é, dentro dessa realidade dos R$510, é Deus que está falhando ou somos nós que estamos falhando? Nós não temos o livre-arbítrio? Pois é. Então quem é que está falhando? Pois é. Então, nós não temos responsabilidade nisso? A sua responsabilidade se restringe à sua pessoa, porque o seu espírito é um espírito como o meu, que foi expurgado de algum planeta por inconveniência existencial, no mau uso do livre-arbítrio, onde, na circunstância triste e feia de eu ser um exilado, nessa circunstância eu tenho que me curar, me consertar, para depois, com o que sobrar de mim, pensar em ajudar os outros. Entendeu? Eu continuo não concordando. Mas eu estou acostumado com isso. Eu fiquei até sem vergonha já. Tem tanta gente que não concorda comigo que eu já fiquei sem vergonha. O senhor é um defensor de ciência também, eu sou maravilhado com ciência. E qual que é o primeiro objetivo da ciência? Não é o conhecimento puro e simples, é melhorar a qualidade de vida. A ciência, assim. Olha, a ciência humana e o inferno é a mesma coisa. Por quê? Porque a ciência humana, ela se pré-julga, privilegiada e preconceituosamente ela se coloca num patamar de superioridade. Mas isso não é a ciência que fala, é o homem que fala. A ciência pela ciência é uma ciência. Mas a ciência existe para o homem ou o homem para a ciência? Os dois não vivem com o outro, não. É o conjugado. Não, porque ela oferece resposta para o homem que sabe observar. Porque se ele não tiver a condição de observar essa condição otorgada por Deus, a ciência não existirá. As escolas são fábricas de dar diploma. Se são fábricas de dar diploma, a ciência ficou em que lugar? No último lugar. Então o próprio homem que é mais inteligente está destruindo o homem menos inteligente. Já pensaram se nós montássemos uma escola onde os professores deveriam fazer de tudo para o aluno não passar? Esse aluno iria querer provar ao professor que ele é melhor do que o professor. Agora, hoje as escolas fazem tudo para o aluno passar. No pior das hipóteses, para ficar livre do aluno. O que esperar da ciência? Um caos total. É um caos tão grande que se alguém descobrir onde é que está o botão vermelho para desintegrar o planeta Terra, só a título de curiosidade, não de maldade, vai lá e aperta o botão. Agora, por que curiosidade e não maldade? Porque eu não sou mau, Deus não faz filhos maus.
E aí está havendo uma generalização de escolas, né? Perfeito. Porque nem toda escola faz. Tem a escola que faz o aluno pensar, seguir em frente, questionar. Só um minutinho. As escolas, só um minutinho. Nós temos que generalizar, porque a vida está um caos. Temos que generalizar. E tem paciência com o que eu vou argumentar. As escolas públicas, os professores têm que entrar em greve para receber aumento. As escolas particulares, os professores morrem de medo do aluno denunciar ele, porque o aluno paga e paga bem, paga caro, e ele tem um bom ordenado. Quer dizer, o que está acontecendo é a desintegração entre o bem e o mal da sociedade. Porque o bem existe não é para ser bom. O bem existe é para respeitar a criatura abaixo dela. Você tem um cérebro, onde no seu cérebro habitam os melhores neurônios, as melhores células do seu corpo todo. Agora, se você pensa coisas erradas, os piores princípios inteligentes estarão na sola do seu pé e apoquentando. Quer dizer, é isso que a doutrina espírita precisa trazer e não traz. Deu ou não? Eu gostaria de retomar o anterior. Certo. E vamos pegar aí pela ciência. Uma área da medicina, por exemplo, que está relativamente desenvolvida, a medicina fetal. Uhum. Então, hoje, é possível corrigir um problema de uma criança que está para nascer ainda no útero da mãe. Eu não sei se eu entendi errado, mas pelo que eu entendi do que o senhor colocou, quer dizer, isso não deveria ser feito, uma vez que essa criança está sendo gerada com aquele problema por uma necessidade dela. Então, não caberia a ciência intervir e dar a ela melhores condições? A correção dessa situação patológica se faz em benefício do corpo ou em benefício do espírito? Se faz em benefício do corpo, mas sem dúvida o espírito ele teria melhores condições ali. Então Kardec errou, porque ele disse que o nosso corpo não passa de uma simples veste. Mas neste caso, então, a ciência terrestre não serve para nada? Acontece o seguinte: ciência terrestre só existirá se houver o casamento verdadeiro de amor, não é? Entre sentimento e razão. Razão é a força que desce da estrela solar, força centrífuga. Sentimento é o nosso passado já exausto de sofrer, que sobe do centro da Terra. O perfeito casamento faz com que a criatura automaticamente evolua. Na Terra não há evolução. Na Terra o que há até hoje, século XXI, é reparação de erros do passado, onde entra a misericórdia do Criador. Agora, ciência, a verdadeira ciência, deveria ser o namorado que orienta a namorada, que o certo da convivência dos dois deveria ser uma convivência onde os ideais se coincidam, jamais onde o gozo no orgasmo externo, pela atração, aproxime um do outro. Não sei se eu falei difícil, tá? Me ajudem. Eu acho muito perigosa essa colocação, porque deixa todos nós muito comodistas em função do sofrimento do outro. Acontece que eu não me considero acomodado, não. Eu me considero uma pessoa assustada, envergonhada, e choro muito de tanta besteira que eu fiz nesta e nas vidas anteriores. Então não há um acomodamento, porque na Terra a criatura só se reestruturará em Deus se ficar exausta, chorar, às vezes até ajoelha no chão ou sofre horrores, vendo quanta besteira fez, deixando de usar o seu patrimônio maior, que é a inteligência,
mantendo-se como suicida nos tempos das encarnações. Porque se eu não uso corretamente a minha inteligência, eu sou um suicida no tempo. Viu? Tem paciência, tá? Eu sei que eu sou complicadíssimo. De louco falta pouco, mais tá? pra frente, porque senão eu vou ficar reunião aqui. É porque eu tive a sensação de que os conceitos de ciência aí são chocantes. Mas é para chocar, minha amiga. Chocante que eu falo assim. Com a doutrina espírita. Você está colocando um conceito de ciência, tem um conceito de ciência e nós temos outro conceito de ciência. Isso. Aí são esses conceitos que estão entrando em choque. Veja bem, minha É amiga. isso que, quer dizer, isso eu estou sentindo. E eu acho Veja que bem, minha amiga. Você concorda que os grandes gênios da ciência não passam de meia dúzia ou uma dúzia no planeta? Concorda? eu vejo até meia dúzia de quatro. Pois é. Você não acha que isso é uma vergonha? E você não acha que a doutrina espírita falhou terrivelmente? Porque a finalidade da doutrina espírita não é rezar, não é tomar passe, não é fluidificar água, não é fazer campanha do quilo, mas é conscientizar. O que você acha? Pensa com calma. A doutrina pela doutrina, não. As pessoas que estão dentro da doutrina, que interpretam a doutrina, que estão falando. Acontece que a doutrina dos espíritos não pode infringir o nosso livre-arbítrio. Então eu, no meu erro... Então ela, por ela mesma, não fará isso. Quem está interpretando que fará isso. Acontece que quem está interpretando Aí cabe 1%, 2% Aí ou cabe- 90%? Aí até que eu falo o seguinte, eu vejo as pessoas interpretando a doutrina, mas eu tenho o livre-arbítrio de pegar toda a literatura da doutrina, Allan Kardec, André Luiz, tudo por aí afora, ler e fazer a minha interpretação. Você concorda? E não aceitar o que os outros estão dizendo como verdade absoluta. Porque Você a minha concorda que o mundo não precisa de você, mas você precisa do mundo? Concorda? Vocês concordam? Concordam? O mundo não precisa de nenhum de nós. Se o Zé Miranda foi embora, já vai tarde. Sim. Agora, acontece o seguinte, por que é que nós precisamos do mundo? Nós precisamos do mundo porque eu preciso melhorar. Eu não preciso melhorar? Isso, eu preciso melhorar a mim. Mas se eu não melhorar a matéria-prima que me serve, como é que eu vou poder me melhorar? Eu serei como um violinista nota 10? Vão me dar um violino nota 1 ou 2 ou 3. Não vai sair som nenhum que preste. Não é músico. Deu aí? Tem paciência com o Zé Miranda, tá? Que eu sei que eu sou um caos, tá? Você queria falar, companheiro? Eu não tive dificuldade em compreender. Parecia que eu estava Paulo ouvindo, conversando com o Pedro, falando que não adiantava ficar socorrendo o povo na casa do caminho e não pregar boa nova para renovar as pessoas. Perfeito. Tranquilo. Essa ideia foi tranquila. Mas, por outro lado, na questão da amenização, também entendi que a gente confunde causa com efeito. Ameniza o efeito e esquece de corrigir as causas dos problemas cerebrais. Mas eu ainda tenho uma observação ainda relutante com relação a isso. Então, eu acho que você vai me derrubar logo. Jesus... Assim você está me deixando vaidoso. E eu não quero ficar vaidoso. Jesus curava pessoas do ponto de vista físico. Qual era a abrangência maior dessas curas que Jesus realizava? Dentro desse contexto de que não adianta ir só na consequência, não precisa da causa. No tempo de Jesus, as pessoas eram terrivelmente ingênuas, modestas, humildes, meigas e perdidas nelas mesmas. Hoje o que mais tem no Brasil, por exemplo, é esperto, ou não? Tem jeito de curar alguém na esperteza? O que você acha? Tem. Mas aí tem Eu uma estou dizendo perguntinha. cura Posso espiritual, ampliar? não estou dizendo cura física. Posso ampliar o leque? Mas Só às com mais vezes uma. é através da cura física que ele vai se curar espiritualmente. Mas aí tem um outro fator interno que a gente não pode esquecer e eu queria ouvir a sua avaliação. O fator principal para que todas as pessoas fossem curadas era o arrependimento. Jesus não curava ninguém que não quisesse ser curado. Perfeito. Ainda continua vigente da mesma forma, nós podemos ser curados, pode haver essas intervenções, desde que eu mude o meu comportamento no intuito de dizer, olha, estou cansado desses caminhos do mal, quero uma vida nova.
Isso é. Saiba viver e você jamais adoecerá. Entendeu? Saiba viver. Esse bobo que está aqui na frente de vocês falando tem 76 anos. Se o ser humano soubesse viver como eu já sei, as farmácias quebrariam. Se você analisar com calma, no planeta hoje, em especial nas cidades do interior, cidades ricas, é um boteco, uma farmácia e um banco. Um boteco, uma farmácia e um banco. A igreja é uma só porque não deixa ninguém competir com ela. Ou não? Só muda a fachada. Isso. Mas a rede é a mesma, né? Agora, a companheira falou uma coisa aí no final que eu não respondi. Quer repetir, por favor? A questão da cura é o mesmo efeito que acontecia no tempo de Jesus. Então, por exemplo, vamos pegar esse exemplo que eu citei aí da cura fetal. Certo. Às vezes, aquilo ali vai transformar a mãe. Agora sim. Acontece o seguinte, minha amiga. O que mais acontece na Terra hoje é essa feijoada aqui, esse pá de batata frita aqui, esse torresmo aqui, eu não resisto. Come até passar mal. Depois sabe que é só tomar remédio. Tomou remédio? Bom, vem a saudade, esse prato de batata frita, essa feijoada, esse torresmo, eu não aguento, vou comer de novo. Aí vai e toma remédio. Só que tem um detalhe, só um minutinho. Só que tem um detalhe, não é assim, minha amiga. Só que tem um detalhe. No meu corpo de carne, se eu destruir uma centena de células do meu estômago, ou do meu fígado, ou do pâncreas, ou dos rins, ou qualquer órgão, se eu destruir uma centena de células do meu corpo de carne, elas se refarão automaticamente porque eu sou filho da terra. Agora, as células do meu perispírito não se refarão nunca, porque vieram de lá da estrela solar. Então, eu como hoje um par de batata frita, destruo uma centena de células do meu corpo, faço jejum ou tomo remédio, curei essas células, mas perdi 100 células do perispírito. Na semana seguinte, que saudade da batata frita, eu vou lá e volto na batata frita de novo. Perco mais 100 células. Isso até o meu corpo morrer. Então o que acontece? O que adianta dar um corpo bom à pessoa sem instrução espiritual? Que é o que está faltando. Vocês estão entendendo? Hein? Isso eu concordo. Conscientizar com a causa, né? Para que o efeito. Isso aí assim. Não poder minimizar o sofrimento da pessoa. Isso. Porque ela teria que. Minha querida, passar por isso. Presta atenção. Presta atenção. No momento em que há o abuso, aí a gente sabe que. Presta atenção, minha querida. Você quer vencer o mundo? Você tem um filho novinho, 1 ano, 2 anos. Ele insiste em botar o dedinho lá no buraco lá que dá choque. Você vai lá, pega ele, beija, abraça, põe no colo, olha para o buraco lá e fala: meu querido, eu lhe amo tanto. Não faz isso não que vai fazer dodói. Da segunda vez, como nós somos chatos, o que mais tem na terra é gente chata. Como nós somos chatos, lá vai o menino de novo com o dedinho lá. Na terceira, você põe no colo e faz a mesma preleção. Na terceira vez, você enfia o dedo dele lá. Deu? Não. Eu ponho o protetor na tomada e espero que ele tenha entendimento suficiente para entender o problema da. Mas é tão fácil conseguir. Você vai ter que ligar o protetor. Eu coloco o protetor e até o momento em que ele tenha entendimento suficiente para perceber que aquilo ali é um problema. Você concorda? Você concorda? Até um certo ponto. Você concorda que o seu filho é mais inteligente que você? Ele pode ser mais, pode ser menos, não. Pode ser tanto. Hoje em dia a safra está de meninos mais inteligentes, tá? Tem que pegar pela maioria. Então presta atenção. Com calma. Tenha paciência, tolera o Zé Miranda, porque eu sei que vai lucrar, tá? Então o que acontece? Quando você pensar em comprar um protetor,
ele já conectou-se com você sabendo que você vai comprar um conector. Quando você puser o conector lá, só se você puser cadeado para poder prender o conector. Não tem como, é um negócio de plástico facílimo de puxar. Então, se for um menino de 1 ano, não dá conta de puxar, mas está de olho ali. Fez 2 anos, está mais forte, vai lá e puxa e vai enfiar o dedinho do mesmo jeito. Ou seja, nós temos que dar livre-arbítrio aos nossos filhos. Se não dermos livre-arbítrio aos nossos filhos, mesmo que custe a morte deles, porque se você der o livre-arbítrio ao seu filho, mesmo que custe a morte dele, morreu o corpo, mas o espírito aprendeu. É isso que está faltando. Deu ou não deu? É muito gratificante para minha cabeça. Ficou claro aí? Bem mais o... Deu bem? Está fechado. Zé Miranda tem que ver ele um pouco mais como metáfora também, gente. Porque senão você só... Uma coisa que estamos todos esquecendo, Deus nos freia com alguma coisa? Não. Não. Largando só. Nada. Senão ele não Estamos falando... Esse garoto falou meu clone, viu? Aqui, Não vale, viu? ainda estamos... Vamos continuar aqui com as perguntas, né? Pois é. É só uma colocação, depois uma pergunta, Certo. interesse, eu acho muito importante. Primeira questão da cura, né, que Jesus fazia na época e hoje, etc. Jesus ele vai curar. Ele sempre dizia, a sua fé te salvou. Exatamente. Você fez isso. Exatamente. Então ele sempre colocou isso. E a mudança ela é interna, não é externa. Agora sabe, companheiro, enquanto eu for ignorante, eu tenho o direito de adoecer porque eu sou ignorante. Agora eu tenho que continuar sendo ignorante na esperteza. Esse aqui é o erro. Esse é o problema. Eu sei que faz mal, mas eu não aguento ficar sem o prato de batata frita. Eu sei ter o prato de batata frita, mas é tudo, viu, gente? Tudo que é gostoso na terra faz mal. Tudo. Certo? Tem gente que às vezes fala comigo, eu vou almoçar com você. Eu digo, não vem não. Eu estou morrendo de saudade de um self-service da vida, que tem mais de meses que eu não vou, eu vou com você e eu que vou pagar o self-service. Porque eu tenho certeza que vocês não conseguirão suportar o meu alimento. Entenderam bem? 1 quilo de sal para mim dá para 1 século para mim, vê se Deus. Eu? Agora, por quê? Porque o meu corpo já é salino. A minha água é água do mar. Entendeu? A minha infraestrutura, o chamado líquido amniótico, é sal. Certo? Então, e todos os alimentos contêm sal. Todos já contêm sal sem pôr o sal nele. Então, eu uso sal apenas no leite que eu bebo. Eu bebo um copo de 250 ml de leite por dia, que é o único produto de origem animal que eu ainda ingiro. Deu? Deu mesmo? Sim. Deu aí? Agora, é só eu complementando uma coisa. Eu trabalho no DAPS, né, Departamento de Assistência e Promoção Social Espírita. Certo. E a gente percebe que todas as orientações no movimento espírita a respeito do DAPS, elas vêm focando muito a questão de estruturação, a questão de ter uma organização, mas sempre um foco muito no assistencialismo. Isso, esquecendo-nos da ciência. Entendeu bem? E aí, eu trabalhando, eu fico sempre questionando assim, poxa, mas eu não acho que é esse o caminho, mas é uma orientação que a gente vem recebendo aí já. Mas você não é papagaio que fala sem saber o que está falando. Exato. E aí a gente tem essa dificuldade no desenvolvimento da tarefa, porque a gente reconhece a importância da tarefa, mas é aquele choque, né? Você recebe uma coisa, você tem que pensar em como é que eu vou conseguir trabalhar isso. Como é que você... Veja bem o caos existencial. Um escritor escreve um livro, a editora retifica para não perder o faturamento, e o tolo que comprou o livro diz amém no que está lá escrito. O que está faltando no mundo é nós aprendermos a usar o que não estamos usando. Deus em forma de inteligência, viu?